Olá, ouvintes, telespectadores. Estaremos juntos nos próximos 30 minutos para refletirmos sobre um tema bastante delicado. Hoje a nossa prosa é sobre a água privatizada. E eu começo a nossa conversa com o seguinte título: Água privatizada, povo penalizado. A água no Brasil nunca foi sinônimo de acesso. Embora o país seja o maior detentor de água doce superficial do planeta, esse recurso continua profundamente mal distribuído quanto à questão social. E nos últimos anos, um novo agravante tem aprofundado essa realidade: a privatização acelerada dos serviços de água e de saneamento. Esse processo tem um ponto de inflexão importante: a aprovação do novo marco legal do saneamento em 2020, que estabeleceu a abertura do setor à iniciativa privada, com o argumento de universalizar o acesso à água e ao esgoto até 2033. Mas o que se vê nos bairros populares e nas comunidades rurais é o oposto da universalização: é o aprofundamento da exclusão. Vamos aos fatos. No Rio de Janeiro, por exemplo, a concessão da antiga SEDAI, a empresa estatal de água e esgoto, foi leiloada em 2021. Grandes grupos privados passaram a operar o sistema. Desde então, moradores da Rocinha, de Acari, da Pavuna e de outras áreas da Zona Norte e Oeste relatam aumentos sucessivos nas tarifas, cortes de abastecimento e interrupções que duram dias, sem qualquer canal de resposta efetiva. O argumento da eficiência privada não se sustenta quando o serviço se torna um produto. E como todo produto, ele só chega a quem pode pagar. A água, que deveria ser direito, passa a ser tratada como mercadoria. Esse mesmo fenômeno se repete em Alagoas, onde a empresa BRK Ambiental assumiu o controle do sistema de Maceió e região. Nos bairros periféricos, famílias que antes tinham um abastecimento irregular mais acessível, agora enfrentam contas com valores abusivos. A água continua sendo distribuída de forma desigual. Mais pressão, irregularidade nos bairros nobres, menos vazão e intermitência nas áreas mais pobres. Isso não é acaso. É resultado direto de uma lógica econômica que prioriza o retorno financeiro sobre a função social do serviço. A geografia urbana brasileira, marcada pela segregação e pela informalidade, se vê acentuada por essa nova camada de exclusão. Mas os impactos da privatização da água não se restringem às cidades. No campo, especialmente, nas regiões de expansão do agronegócio, a apropriação privada das fontes hídricas tem provocado conflitos graves. Um dos casos mais emblemáticos está no oeste da Bahia, no município de Correntina. Lá, grandes fazendas de soja, milho e algodão instalam pivôs centrais que captam água diretamente dos rios e do subsolo. E olha o mais brutal: com autorizações concedidas pelo Estado. O problema é que esse volume retirado afeta diretamente os pequenos agricultores, comunidades tradicionais e até mesmo o abastecimento urbano. Em 2017, moradores da região destruíram instalações de bombeamento em um protesto que ficou conhecido nacionalmente. Não foi vandalismo, foi um ato de desespero diante da escassez. Outro exemplo está no norte de Minas Gerais, onde grandes empresas de mineração e de produção de celulose usam volumes imensos de água para as suas atividades. Enquanto isso, comunidades camponesas de municípios
Municípios como Jaíba e Manga enfrentam poços secos, falta de água para o consumo humano e animal e dependência cada vez maior de caminhões-pipa. Esses casos revelam um padrão. A água está sendo concentrada nas mãos de quem tem capital para controlá-la, seja para vender, seja para produzir. E o povo, tanto no campo quanto na cidade, vai ficando com as sobras, ou sem nada. Nas periferias urbanas, a situação é ainda mais grave, porque o acesso à água está ligado a outras formas de exclusão. A ausência de rede regular de abastecimento obriga muitos moradores a recorrer a ligações informais, os chamados gatos. Quando a privatização chega, essas conexões são cortadas ou cobradas com tarifas elevadas. E não há negociação. A empresa privada não tem o papel de garantir direitos, mas de proteger lucros. E isso tem consequências práticas. Aumento de doenças, dificuldade de higiene, impactos direto na saúde, na escola e no trabalho. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, muitas comunidades passaram meses sem água nas torneiras. Como pedir que alguém lave as mãos, cozinhe com segurança ou limpe sua casa se não há água disponível? Não é apenas um problema técnico, gente. É uma escolha política. Vale lembrar que, segundo o IBGE, mais de 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à rede geral de água. E pasmem com mais um superlativo aqui. Mais de 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto. Esses números não diminuíram com a entrada do setor privado. Em alguns casos, pioraram. Outro ponto importante é a forma como o Estado vem abrindo mão de sua responsabilidade. Em vez de investir em companhias públicas, treinamentos e tecnologias sociais, opta por repassar a gestão a empresas privadas, sem garantir controle social efetivo ou cláusulas rígidas de desempenho. Muitas dessas empresas operam com contratos de 30 anos ou mais, o que significa que a população perde a capacidade de decidir sobre sua própria água por décadas. Enquanto isso, movimentos sociais como o MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens, denunciam os abusos e cobram modelos alternativos. Em várias regiões, comunidades têm se organizado para construir formas coletivas de acesso, como cisternas comunitárias, sistemas de captação de chuva e autogestão das nascentes. São ações locais, muitas vezes sem apoio oficial, que mostram que é possível garantir água fora da lógica do lucro. A quem serve a água no Brasil? Porque se ela não serve ao povo, se não chega onde mais se precisa, se vira instrumento de exclusão. A água não é mercadoria, é a base da vida, da saúde, da dignidade. Privatizá-la sem limites é condenar milhões à sede, não só de água, mas de justiça. Vamos aos nossos comerciais. Começamos a gravar no Paraná, Santa Catarina, nossa fase de gravações agora Rio Grande do Sul, fazendo os documentários para Guebana Brasil sobre agricultura orgânica. E eu vou contar uma coisa para vocês, tem sido um aprendizado muito grande para mim enquanto ambientalista. E hoje nós temos um amigo, um colega de trabalho muito importante, um profissional de agronomia, o Algian, que está nos orientando em campo, e paramos para bater um papo sobre isso, porque foi muito importante o que eu aprendi nesses dias todos. Foi muito fundamental para o meu conhecimento entender a conexão entre os ambientes naturais e a agricultura. E aprendi muito, não só sobre a agricultura orgânica, mas que é possível sim você integrar a produção de grãos, a produção de saúde, vamos dizer assim, né, Jean? Em conexão com os ambientes naturais. Exatamente isso,
tá, Vitor? É muito importante saber, eu fico muito feliz de saber que vocês, uma equipe, né, que não está ligada diretamente ao ramo da agricultura, reconheça isso, o papel importantíssimo da agricultura orgânica na conservação do ambiente, porque a gente vê que não é somente pelo viés econômico, mas pela conservação do solo, da água e da qualidade do ar. A agricultura orgânica, ela atua basicamente, e não há sustentabilidade se eu não tenho um plantio direto bem feito, se eu não tenho plantas de cobertura sobre o solo, agindo dentre os 3 pilares da fertilidade, entre eles o químico, o físico e o biológico. E interessante, coisas, eu sou detalhista, eu gosto demais de falar da cadeia das inter-relações entre os seres humanos. E eu aprendi também, Elgian, nessa sequência de gravações juntos, que o conceito de praga é relativo. O que eu imaginava que fosse praga, hoje na verdade é um ser vivo que está dentro dessa cadeia que ajuda a diminuir a colocação de aditivos químicos na lavoura. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão desses bichinhos, besouros e lagartas. Então, através dos anos trabalhando com agricultura orgânica, a gente consegue entender que a praga em si, ela é entendida de uma forma errônea e muitas vezes equivocada. A gente consegue entender que a campo, o inseto que se torna praga não é porque ele da forma literal uma praga, e sim que o ambiente em que é conduzida a lavoura está desequilibrado. E a partir do momento que o produtor entende isso, que o técnico entende isso, a gente passa a conviver com essa praga, tentando produzir um ambiente com condições de que os inimigos naturais possam agir e por si mesmo acabarem controlando esses insetos que trazem os danos à cultura principal. Ou seja, com o equilíbrio você consegue um mantenimento sem ferir o solo, sem exterminar outras formas de vida que têm o mesmo direito à existência quanto qualquer ser vivo, inclusive o humano. Exatamente. Praga só é praga se eu não tenho um inseto controlando, ou seja, se eu não tenho um ambiente controlado. Muito interessante, nós estivemos numa propriedade gravando, onde ela é toda familiar. São irmãos, filhos, genros e muito forte, Algian. Eu vi um depoimento para mim emocionante quando o senhor da propriedade que nos deu a entrevista disse: não, na minha propriedade eu priorizei as reservas naturais, depois a lavoura. Eu estou muito bem, a lavoura está boa, estou cheio de passarinho que come a lagarta. Cara, que lindo isso! Muito, muito, muito especial ouvir isso do agricultor. E assim, isso nos faz refletir e pensar que existem muitas pessoas que veem a agricultura não como a base de tudo, desde a questão de conservação da água, daquela água que aqui corre no rio, que a cidade vai captar, que o pessoal, toda a população vai se alimentar, né, desse produto fundamental para todas as formas de vida. Então, muitas vezes, o produtor ele tem a sua renda, mas a preocupação dele está voltada a todas as formas de vida dentro do ambiente. E é muito interessante isso, porque a economia brutal, a mercantilidade, ela ofega todas as outras formas de vida, o vizinho, a ave, e a agricultura orgânica, ela contempla todos os bichos, do besourinho à ave. E é incrível isso, porque é isso que me atraiu. Essa visão que todos, foi unânime, todos os agricultores orgânicos tinham uma visão diferente. Ela não era massiva, ela não era mercantilista. Todos queriam, claro, evidentemente, a gente precisa da parte econômica, mas nenhum era mercantilista. Outra coisa que me chamou muita atenção, porque a gente vem viajando, nós tínhamos uma seca, lá no Paraná a gente estava tendo uma das secas mais brutais dos últimos 50 anos. Não é simples isso. E a gente vem descendo, quando chega nessas propriedades, não existe solo seco. E eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, Algian, por que nessas regiões do orgânico nós não tivemos aquele solo ressecado? Muito pelo contrário, encontramos minhocas. E é exatamente isso. Hoje não existe agricultura sustentável sem a presença de cobertura 100% do ano. E especialmente cobertura viva. Sempre tem que ter planta viva sobre o sistema. Então hoje a gente vê, né, em todas as propriedades atendidas pela Guebana, que um dos pilares produtivos é a cobertura permanente do solo.
O segundo pilar é o não revolvimento. E o terceiro pilar é a rotação de culturas. Isso faz com que, além de toda a adição de palhada, de todo o aumento da matéria orgânica no solo, a gente cria essa diversidade de plantas, além de elevar a matéria orgânica, estruturar o solo, a gente consegue ver uma formação do microambiente sobre essa palha, para ali eu passar a encontrar diversas espécies de insetos, desde minhocas e outras formas de vida, como fungos, bactérias, e isso é muito interessante para a produção. Quanto maior a diversidade que eu tenho no meu solo, maior vai ser a produtividade, e isso é correlacionado 100%. Olha que interessante, né? Eu estou aprendendo estou aprendendo palavras novas aqui, né? O mix, né? O mix é o que, Jean? O mix pode ser plantação de nabo, aveia, ervilhaca, quais as outras plantas que vocês fazem forrageiros? Que deixa esse solo úmido, que encontramos até minhocas. Claro. Então, assim, o mix de plantas de cobertura, isso foi desenvolvido há muito tempo. Lá no início do plantio direto, 30 anos atrás, o pessoal utilizava o mix de plantas de cobertura. O que ele é conceitualmente? A utilização de várias famílias de plantas de cobertura dentro do mesmo ambiente, semeadas na mesma operação. E eu posso ter crucíferas, no caso o nabo, que ele tem uma função muito importante de estruturar o solo, uma raiz extremamente agressiva, reciclagem de nutrientes. Então eu trago aquele nutriente que está lá profundo, a 40, 60 centímetros na superfície do solo, em forma orgânica. Tenho as gramíneas, que são as poáceas, né, uma outra nova classificação, que eu tenho um benefício muito grande quanto ao acúmulo de matéria orgânica no solo, né? A palhada, né? Diferentes taxas de decomposição das palhadas no solo, uma cobertura permanente. Aí eu tenho poligoniáceas, trigo morisco, que é uma das culturas que encaixa muito bem em curtos intervalos de janelas de cultivo. Eu tenho as leguminosas, que no caso é a ervilha, a ervilhaca, que tem uma excelente função de reciclagem de nitrogênio e incorporação de nitrogênio no solo. Ela fixa o nitrogênio que está gratuito no ar e traz para dentro do sistema, sem custo nenhum. É uma cadeia de aprendizado, e é muito importante eu repetir uma coisa, que foi o que me trouxe para frente da câmera aqui, não só para apresentar o nosso Bioma Brasil Expedições. O meu aprendizado foi tão grande e a conexão me encantou tanto que de fazer um trabalho para a Gebana, que é uma empresa alemã, a gente está fazendo para a Gebana Brasil aqui, eu aprendi tanto, o Luiz Westler, que a gente está na equipe junto, a gente ficou impressionado com isso. E ao ponto de eu vir aqui que a Gebana foi a maior aula que eu tive nos últimos tempos de inter-relações entre os seres vivos. Né? Exatamente, e assim, a agricultura orgânica, ela não parte de uma agricultura de produtos, e sim uma agricultura de princípios. Então, é uma agricultura que exige muito mais conhecimento e muito mais técnicas para que o produtor possa aplicar na sua propriedade. Então, a gente, assim, eu adoro minha profissão, eu amo o que eu faço, e eu estou constantemente aprendendo com os produtores atendidos pela Gebana. Ao mesmo tempo que a gente repassa informações técnicas desenvolvidas pela Gebana, a gente aprende muito, porque é quem está a campo que entende a sua microrregião, o seu tipo de solo, o tipo do clima e essas relações entre eles formadas. Muito obrigado. Vamos em frente gravando mais. Bem, amigos, este foi o Bioma Brasil Expedições de hoje e a gente se encontra no próximo programa na semana que vem. Até lá!